Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar sobre o clássico que aconteceu no Maracanã entre Flamengo e Vasco. Vitória rubro-negra, Flamengo 1, Vasco 0, gol do Gerson. E eu vou explicar aqui pra vocês a minha análise, vou dar a minha análise aqui do que eu achei sobre essa partida, que foi um bom jogo, bem disputado entre as duas equipes, né? Eu vou analisar aqui pra vocês como é que foi essa partida. Bom, para começar a minha análise, como eu sempre faço, começando destrinchando a escalação das duas equipes, né? Começando pelo Flamengo, que era o mandante, né? Que foi o mandante da partida, o Tite colocou uma escalação bem parecida do que ele começou contra o Cruzeiro, né? Durante o jogo contra o Cruzeiro, ele fez uma mudança, jogando o Gerson mais para a direita, fazendo uma inversão de posicionamento entre Gerson e Everton Ribeiro, deixando o Gerson mais caído pela direita e o Everton Ribeiro centralizado, né? Essa escalação que ele fez hoje contra o Vasco foi repetida essa estratégia. Só a mudança que ele fez foi tirar o Everton Ribeiro e colocar o Arrascaeta como titular. Então o time do Flamengo começou o seguinte, com o Rossi no gol, nas laterais, lateral direita o Wesley, na lateral esquerda o Ayrton Lucas, na zaga Fabrício Bruno e o Léo Pereira, no meio campo Eric Pulgar e o Thiago Maia foram os dois volantes, né? Eles têm sido os titulares. Gerson, como eu falei anteriormente, caindo mais pela direita ali, atuando ao lado ali do Wesley. O Arrascaeta mais centralizado e o Bruno Henrique atuando mais pelo corredor esquerdo, fazendo tanto aquele setor e às vezes caindo para uma área mais central, puxando da esquerda para o meio. E lá na frente, Pedro como centroavante. Pelo time do Vasco, o Ramon Dias, ele recebeu de volta os jogadores que estavam suspensos e também estavam atuando na seleção. E com isso o Vasco teve uma escalação um pouquinho diferente com o que foi a escalação do jogo contra o Fortaleza. E a escalação do Vasco foi o seguinte, com o Léo Jardim no gol, né? Paulo Henrique na lateral direita, o jogador se manteve, né, na lateral direita, após também um bom jogo que ele teve, um bom desempenho que ele teve contra o Fortaleza no meio de semana, né? Na lateral esquerda, o Piton, na zaga, o Medel voltando, né? Ele estava atuando na seleção chilena, ele voltou e foi o titular do jogo contra o Flamengo. Medel e Léo completando a zaga e protegendo a zaga já no meio de campo, o volante ali, o Zé Gabriel. Na continuação do meio campo, Paulinho caindo mais pela meia direita e o Praxedes pela meia esquerda. Mais à frente estava Peck pelo lado direito, Payet pelo lado esquerdo e Verratti centralizado. Essa foi a escalação do Vasco, mas durante a partida, já no início da partida, o Ramon Dias promoveu uma mudança de posicionamento. Ele não jogou nesse 4-3-3 como foi distribuído inicialmente. Na teoria. Na prática, o que se viu foi o seguinte: o Payet, ele jogou numa área mais centralizada, assim como foi no segundo tempo contra o Fortaleza. O Payet, jogando pelo lado, ele fica mais preso, a sua criação fica mais presa, ele fica mais limitado. Ele jogando mais centralizado, ele tem um campo de visão mais aberto, podendo criar mais oportunidades para o time do Vasco. Com o Payet mais centralizado, o Peck foi ocupar o lado esquerdo e o Paulinho caindo mais pela direita. Por que essa estratégia? O Ramon Dias, ele queria inibir os avanços do Ayrton Lucas e do Wesley. São dois laterais que avançam muito, né? Eles têm um poder ofensivo mais forte. E para não ter nenhum tipo de problema, o Ramon Dias colocou o Paulinho e o Peck nas pontas justamente para segurar os laterais do Flamengo, para que eles tenham dificuldade e o Flamengo não possa atacar tanto ali por essa região, né? Pela região do lado de campo. Isso inicialmente deu muito certo, porque logo nos primeiros toques de bola ali do primeiro tempo, o Flamengo estava com muita dificuldade de sair jogando. Já é um problema um pouco mais antigo do time do Flamengo, essa saída de bola. O Flamengo não tem tido boas saídas de bola nos últimos tempos, né? Principalmente nesse ano. E a marcação do Vasco, que estava muito bem ajustada, dificultou mais ainda essa saída de bola, né? E o Vasco começando a tomar conta do jogo na questão mais territorial em si, porque o Flamengo nos 15 primeiros minutos não ofereceu tanto perigo assim, tocava a bola às vezes quando mais no seu campo de defesa, mas quando tentava criar não estava conseguindo, por conta justamente da marcação vascaína. O Vasco melhor distribuído em campo, começou a incomodar a defesa do Flamengo. E a melhor chance
A primeira melhor chance do Vasco foi ali nos pés do Payet, que estava muito livre pelo meio de campo, né? Os 20 primeiros minutos, foi com o Payet bem livre, dificultando ali, dando problema para a zaga do Flamengo. Em um desses lances, como eu falei, o Payet da direita, ali na ponta direita da área do Flamengo, ele cruzou pro meio da área e encontrou o Verratti ali, que cabeceou em cima do goleiro Rossi, né? Ele cabeceou fraco. Se ele colocasse até mais no canto, ele poderia ter causado um problema pro Rossi, mas a bola foi em cima do goleiro do Flamengo. Logo em seguida, com essa liberdade que o Payet estava tendo, ele foi criando mais oportunidades para o time do Vasco. Ele deu uma enfiada de bola ali por volta dos 18 minutos pro Peck, porque o Flamengo, como estava jogando em linhas, o Payet deu um passe quebrando as linhas do Flamengo e aproveitando a infiltração do Peck. O Peck acabou saindo um pouco até na cara do Rossi, que saiu do gol e interviu bem, fechando um ângulo ali do Gabriel Peck, impedindo do atacante vascaíno de poder finalizar melhor as jogadas, né, a jogada. E acabou o Vasco desperdiçando essa oportunidade. Com o passar do tempo, após esses 20 minutos iniciais, com o Vasco um pouquinho melhor do que o Flamengo, mais na questão territorial em si, o Flamengo começou a trocar os seus passes, gostar um pouco mais de jogo, acertando a marcação em cima do Payet. Tanto que o Payet, depois de um tempo, sumiu do jogo, né? Depois dos 20 minutos. O Flamengo teve a estratégia de atrair um pouco mais o Vasco, aproveitando dessa marcação mais ajustada do Vasco, mas que o Vasco estava avançando sua marcação. O Flamengo começou a puxar o Vasco e começou a quebrar, dar passes de quebra-linhas do time para cima do time do Vasco, né? E com isso começou a se criar espaço atrás dos meio-campistas do Vasco. Ainda mais encontrando ali, que já estava sumido do jogo, o Arrascaeta. O Arrascaeta, a partir dos 20 minutos, a partir dessa mudança tática do Flamengo, começando a atrair um pouco mais o Vasco para poder pegar esse espaço nas costas do meio-campista do Vasco, o Arrascaeta começou a ficar muito livre ali na faixa central, à frente, assim, pegando o campo à frente, só a zaga do time do Vasco, criando muito problema ali pro time do Ramon Dias, né? E a partir dos 20 minutos ali, quem começou a tomar um pouco mais de conta do jogo, da partida, foi o time do Flamengo. Principalmente por conta dessa liberdade que estava tendo o Arrascaeta. O Flamengo criou a sua primeira melhor chance numa cobrança de falta do próprio Arrascaeta, numa jogada individual. Ele mesmo que sofreu a falta e ele mesmo que bateu a falta. A bola passou rente à trave do Léo Jardim, a barreira abriu, né? Foi um perigo ali pro time do Vasco, que quase levou o gol do Arrascaeta, que começou a finalizar mais, né? Em campo, ali aos 27 minutos, ele finalizou de fora da área, um chute muito forte, né? A bola passou perto da trave esquerda do Léo Jardim, assustando o goleiro do Vasco, né? O Vasco, nesse período, ali entre 30 e 35 minutos, 40 minutos, não atacou mais. O Flamengo, como ajustou a marcação, começou a jogar o Vasco mais para trás, né? E o Vasco não estava nem tendo contra-ataque. Então o Flamengo começou a tomar um pouco mais de conta do jogo, criou essas duas oportunidades. Teve outra oportunidade também com a Arrascaeta num cruzamento do Gerson ali aos 35 minutos. O Gerson cruzando para a área, a Arrascaeta cabeceou, tentou pegando o contrapé ali do Léo Jardim, só que ele cabeceou com pouca força e assim facilitando a defesa do goleiro do Vasco. O Flamengo continuou ali cercando a área do Vasco, o Vasco com pouca saída, e aos 42 minutos o Flamengo quase abriu o placar ali de fato, né? Após bater de escanteio do Arrascaeta, desprevenindo um pouco ali a zaga do Vasco, o Arrascaeta bateu o escanteio, cruzou para a área e o Fabrício Bruno cabeceou e a bola bateu no travessão. Ainda teve um toque, um desvio leve na mão do Léo Jardim, né? E a bola bateu no travessão. No rebote, na sequência da jogada, o Fabrício Bruno finalizou dentro da área, de perna direita, a bola sofreu um desvio e o Léo Jardim praticou outra defesa e na sequência do lance o Vasco conseguiu afastar o perigo, que quase saiu ali de fato o primeiro gol da partida, né? Ali por volta dos 42, 43 minutos. E o jogo foi se encaminhando para a reta final ali do primeiro tempo. O Vasco, para dar uma última resposta ainda no primeiro tempo, ainda teve um contra-ataque ali, atuando ali pelo lado esquerdo, né? O Lucas Piton tentou cruzar para a área, a bola desviou no meio do caminho
desviou no Pulgar e a bola acabou sobrando pro Gabriel Peck ali na entrada da área. Ele finalizou bem, a bola desviou no Léo Pereira e acabou saindo pelo lado esquerdo do gol do Rossi, né? E essa foi a resposta que o Vasco deu para dizer estou aqui ainda e assustando ali a defesa do Flamengo. Mas o primeiro tempo terminou ali 0 a 0, mas o clássico muito movimentado, muito bem disputado. No segundo tempo, aí o Vasco começou agredindo um pouco mais o time do Flamengo. O Vasco estava muito mais incisivo, um pouco mais vertical. O Flamengo estava num jogo mais cadenciado. O Vasco ele se caracteriza por ser um time um pouco mais vertical, que trabalha menos a bola e vai mais direto ao ponto, mais objetivo. O Flamengo já é um time mais da cadência, da troca de passes, de jogada mais trabalhada. E o jogo estava mais acelerado. E o jogo mais acelerado favorece o time do Vasco por conta da verticalidade, né? O Vasco conseguiu assustar o Flamengo ali perto dos 6 minutos do segundo tempo. Uma jogada que teve um cruzamento para a área, a bola desviou ali no meio do caminho, após o chute do Verratti, né? E a bola sobrou pro Prachetti, que ajeitou o corpo, finalizou de esquerda e a bola desviou no Wesley, a bola ia pro gol, desviou no Wesley, a bola foi para escanteio ali, assustando o sistema defensivo ali do Flamengo, né? O Vasco tava mais em cima do Flamengo. O Flamengo, quando atacava, era mais em jogadas um pouco mais individuais. O Bruno Henrique arriscando de fora da área, outros jogadores também. Mas quem assustava mesmo de fato era o time do Vasco para cima do Flamengo. Uma jogada mais perigosa ali do time do Vasco, que quase saiu gol de fato, foi ali aos 20 minutos. Né? E jogada pelo lado esquerdo do Lucas Piton, que estava ali tendo muito mais liberdade no segundo tempo. O Wesley não estava conseguindo marcar, o Gerson, que já estava cansado, não estava conseguindo dar sustância, digamos assim, dar suporte ao Wesley ali na marcação. E o Lucas Piton ali começou a desfilar ali o seu jogo ali pelo lado do Wesley. E a maior chance do Vasco foi a partir do cruzamento do Lucas Piton para aquele lado. O Lucas Piton cruzou para a área, tentando buscar ali o Verratti no meio da área, entre os zagueiros, né? O Ayrton Lucas estava ali com ele na marcação, ele se antecipou ao lateral do Flamengo, cabeceou bem no canto esquerdo do Rossi. O Rossi praticou uma defesa muito difícil na ponta dos dedos, impedindo assim o gol do Vasco. O Vasco poderia ter aberto o placar nesse momento, né? E vendo essa situação, o Vasco crescendo na partida, principalmente atuando pelo lado esquerdo, onde como eu falei, o Piton estava atuando muito bem ali, aproveitando a fraca marcação que estava tendo daquele lado, o lado do Wesley, e o Gerson tendo dificuldade de acompanhar. O Tite começou a mexer no sistema do Flamengo, né? O que ele fez? Primeiro ele colocou o Luiz Araújo na partida, ele tirou o Bruno Henrique. Muita gente contestou ali a saída do Bruno Henrique, né? Mas o Bruno Henrique, o que acontece? Ele já não estava também acompanhando tanto assim pelo lado esquerdo. E para dar um gás novo, o que acontece? Ele inverte o Gerson de lado, ele tira o Gerson, ele joga o Gerson pro lado onde estava o Bruno Henrique e joga o Luiz Araújo para aquele lado, para tentar dar um suporte necessário, onde o Wesley estava tendo dificuldade ali de sustentar o jogo ali nos avanços do Lucas Piton. Só que o Luiz Araújo também não estava dando suporte. O Luiz Araújo tem um problema, ele é esforçado e tudo mais, mas ele tem um problema de recomposição que não estava dando efeito a substituição do Tite, né? Pelo lado esquerdo, onde o Gerson foi parar, né? Começou ali se construir o gol do Flamengo. O Gabriel, que entrou no lugar do Pedro, né? O Pedro que pouco fez no segundo tempo, né? Quase não recebeu bola nenhuma, né? Pouco participou. O Gabriel entrou no seu lugar, o Gabriel que tem mais mobilidade, né? E por ali, pelo lado esquerdo, onde o Gerson começou a cair, na vaga onde no setor onde o Bruno Henrique atua, o Gerson começou a criar jogada por ali. A jogada do gol, começou ele dando um passo pro Thiago Maia. O Thiago Maia encontra o Gabriel fazendo o facão, que ele faz sempre muito bem, né? A infiltração. O Gabriel, pelo lado esquerdo, tenta achar o Arrascaeta no meio da área, ele cruza, a zaga do Vasco rebate parcialmente, e no rebote o Gerson chuta cruzado, ele aparece chutando cruzado, a bola até desvia levemente ali do Jair, mas suficiente para matar o Léo Jardim, abrindo assim o placar a favor do Flamengo ali aos 30 minutos do segundo tempo. Essa mudança foi
teve dedo do Tite mais uma vez, assim como foi o jogo contra o Cruzeiro, onde ele fez a mexida e acabou subindo o rendimento do time do Flamengo. E nesse fato aí, no gol do Flamengo, foi justamente pela mudança que ele fez. Jogou o Gerson pelo lado esquerdo, né? E botou o Luiz Araújo, como eu falei, ainda estava com problema naquele lado direito, porque o Vasco ainda estava avançando por aquele lado. Só que a jogada do gol do Flamengo saiu justamente com o Gerson caindo pelo lado esquerdo, né? O Vasco voltou a assustar pelo lado do Lucas Piton. Como eu falei, o Luiz Araújo não estava dando o suporte, assim como o Gerson não estava dando, o Luiz Araújo também não estava dando conta ali junto com o Wesley de inibir os avanços do Lucas Piton. Teve mais outro cruzamento para dentro da área e a bola cabeceada pelo Jair ali aos 34 minutos do segundo tempo. A bola passou rente à trave esquerda do Rossi, que pulou, mas a bola acabou saindo pelo lado pela linha de fundo. Para dar um gás novo e dar mais força ao Flamengo, mais gás ao time do rubro-negro, que o Tite fez mais outras substituições. Ele tirou o Gerson, que já estava cansado, já estava esgotado ali, e o Arrascaeta, e coloca o Cebolinha e o Everton Ribeiro. O que ele faz? Ele tira o Luiz Araújo daquele lado, já que ele viu que ele não estava conseguindo marcar o Lucas Piton e qualquer jogador do Vasco que estava caindo para aquele setor, dando suporte ao Piton na parte ofensiva, o time né? Aí o que o Tite fez? Ele jogou o Everton Ribeiro para ajudar o Wesley naquele lado e jogou o Luiz Araújo, deixou o Luiz Araújo mais solto na área central. O Cebolinha ficou ocupando o lado esquerdo, né, para dar um gás novo ali na marcação e ter um pouco de saída de bola, apesar do Cebolinha estar errando demais, né? O Cebolinha, não adianta, ele está errando muito, né? Ele não está lembrando nem um pouco do que foi o jogador nos tempos de Grêmio ou da seleção brasileira em um curto período ali, né? O Cebolinha não vem bem, só que ele deu um pouco mais de suporte ali, um pouco mais de gás, pelo menos na correria, assim como o Luiz Araújo, né? O Vasco tentou ainda umas últimas cartadas, alguns cruzamentos para a área, tentando assustar ali o time do Flamengo, mas a zaga em si do Flamengo, que por sinal a dupla de zaga, principalmente Fabrício Bruno, foi muito bem em campo, assim como o goleiro Rossi, e eles conseguiram sustentar o placar de 1-0, e uma vitória bem difícil do Flamengo. Foi um clássico bem disputado. O Vasco jogou muito bem, o Flamengo jogou bem também, só que o Vasco talvez no segundo tempo tenha criado um pouco mais de chance, mais clara. Só que quem saiu com a vitória foi o time rubro-negro, que foi parar na terceira posição, continua na terceira posição, já que o Bragantino ganhou o jogo contra o Fluminense, né, por 1-0. E o Vasco não conseguiu sair da zona de rebaixamento, né? Continua ali em 17º com 30 pontos. E o Flamengo, com essa vitória, se mantém em terceiro com 50 pontos. Diminuiu um pouco a distância para o líder Botafogo. O Botafogo que empatou no jogo que ficou caindo a luz do estádio do Engenhão no sábado à noite, né? E continuou domingo à tarde. O jogo entre o Botafogo e o Atlético Paranaense que terminou empatado em 1-1. E aí, com o empate do Botafogo e a vitória do Flamengo, a distância entre Botafogo e Flamengo diminuiu de 11 para 9 pontos. E o Vasco ali se manteve com 30 na zona de rebaixamento em 17º lugar. Como eu falei, foi um ótimo jogo. O jogo foi bem intenso, bem disputado, tudo limpo, né? Talvez o Vasco poderia ter saído com empate, poderia também, ou até com a vitória, mas acho que o futebol em si foi justo num todo, né? O Flamengo poderia ter empatado, o Vasco também poderia ter vencido. Eu acho que quem fizesse o gol nessa partida ia sair vitorioso, porque provavelmente se o Vasco fizesse o gol antes, talvez o Flamengo não conseguisse empatar a partida. Mas como quem fez foi o Flamengo acabou saindo com os 3 pontos. Bom, essa foi a minha análise sobre Flamengo 1, Vasco 0. O Flamengo agora vai jogar contra o Grêmio na quarta-feira, na Arena do Grêmio. E o Vasco, por sua vez, vai jogar em São Januário, quinta-feira, às 7 da noite, contra o time do Internacional.
Bom, e o que vocês acharam da partida? Vocês gostaram do clássico? Deixe seu like se você gostou do vídeo, da minha análise. Comenta o que você achou da partida. Compartilha e se inscreva no canal opinando. E ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um beijo e tchau!